Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, agora em horário nobre. Esqueça as novelas, o que oferecemos a você não está nos telejornais da noite. Veja as notícias da mídia nesta semana. Na sua última edição, o famoso semanário The Economist anunciou seu apoio ao candidato à reeleição Barack Obama. Não foi um endosso entusiástico. Em compensação, foi muito crítico com seu adversário Mitt Romney, que tenta vender a imagem de empreendedor de sucesso. A grande mídia brasileira preferiu omitir o surpreendente apoio de uma revista tida como conservadora a um candidato progressista. A exceção ficou com o Globo e, no plano regional, o Correio Brasiliense. Ontem foi a vez do mais importante jornal de economia do mundo, o Financial Times, apoiar Obama. Nenhum veículo digital ou tradicional se mexeu. O conservadorismo da mídia brasileira ultrapassa os paradigmas das bíblias do conservadorismo. A justiça grega mandou soltar o repórter investigativo Kostas Vaktsevanis, que publicou numa revista a lista de 2.000 nomes com contas na Suíça. Esta lista era conhecida das autoridades e circulava nas redações da imprensa grega há 2 anos. Mas ninguém deu atenção, a não ser o repórter Vaktsevanis. E quando ele foi preso, os protestos mais veementes não vieram da mídia grega, mas do New York Times e do Guardian. A crise grega é econômica, mas com um forte componente moral, como sempre. A face cidadã das redes sociais saiu afetada em 2 episódios de grande envergadura, no furacão Sandy e no exame do Enem do último fim de semana. Na costa leste americana, a mais castigada por Sandy, foram identificados tuitadores que abasteciam a rede com notícias falsas e alarmistas. O caso mais evidente foi de um analista de Wall Street que tuitou a informação sobre a inundação total da Bolsa. A mentira correu o mundo até que o criminoso fosse identificado. Nós não ficamos atrás. Na manhã deste sábado, um engraçadinho tuitou que o Enem estava cancelado e outros espalharam fotos tiradas dentro dos locais dos exames, o que é proibido. As tecnologias resolvem tudo, menos a questão da moralidade e da decência. A onda de violência em São Paulo é grave, mas nem por isso escapa do sarcasmo dos chargistas. O aumento no número de homicídios de civis e principalmente de policiais assusta, e os desenhos mostram isso, como também sugerem que a solução pode estar na presença de tropas federais na capital paulista. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa conta como era a relação de Pedro II com a imprensa. O imperador era um defensor ferrenho da liberdade de expressão. Entre os que estudam a história do Segundo Reinado, há uma convicção unânime. Foi um período em que a liberdade de imprensa reinou absoluta. O imperador Dom Pedro II diria: "Sou partidário da completa liberdade de imprensa, pois é esta a melhor fonte para mim, se não a única." Graças a isto é que quem se debruça sobre a imprensa ilustrada do período se depara com inúmeras caricaturas do imperador. Imagens que, como diz Lilia Schwartz, contribuíram para criar entre Dom Pedro II e seus súditos uma ponte, tornando familiares suas vastas barbas brancas, suas pernas longas e finas e os paramentos de sua posição, os calções, o manto e a coroa. Após a Guerra do Paraguai, uma imprensa identificada com as causas da abolição e da República tematizaria o imperador viajante, que durante as 2 décadas seguintes, 1870 e 1880, estaria sempre ausente do país.
Seus interesses intelectuais, como cientista, filósofo ou poeta, também seriam explorados negativamente por não configurarem conhecimentos úteis para lidar com os problemas do Brasil. Apesar do imenso poder formal que lhe dava o poder moderador, as imagens de Ângelo Agostinho o apresentam na série de desenhos que fez sobre a obrigatória fala do trono, com que se abriam os trabalhos do parlamento, como um porta-voz alienado do seu chefe de gabinete ou do ministério. Outras caricaturas apresentavam o imperador sendo conduzido em sua carruagem pelo ministro cocheiro. Seu crescente desinteresse pelos negócios de Estado faziam com que fosse flagrado dormindo em várias situações públicas. E isto também seria tema recorrente dos caricaturistas. No entanto, Pedro Banana, como chamavam alguns jornais, seria lembrado com saudades quando, na República, em 29 de março de 1890, o governo baixasse aquele que passou a história como o Decreto Rolha. A edição de hoje debate a sucessão de fechamentos de jornais e revistas que trocam o papel pelas telas dos computadores. 3 jornalistas convidados: Marion Strecker, Pedro Doria e Luiz Fernando Gomes. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela, por e-mail ou através do nosso chat no site da TV Brasil. Estes não são tempos apenas interessantes, para usar a expressão do historiador Eric Hobsbawm. Estes são também tempos de angústia. A contribuição do ser humano a esta sombria era da insegurança não se limita à explosão do fanatismo religioso e da intolerância política. As agressões à natureza nos últimos séculos estão produzindo respostas contínuas e intensas. As novas tecnologias não estão erradicando a fome e a miséria, estão sim substituindo valores morais que diferenciaram a espécie humana de outras espécies. Uma destas drásticas substituições está ocorrendo com grande velocidade na comunicação, uma das esferas essenciais da condição humana. A pujança da nossa civilização nos últimos milênios apoiou-se paradoxalmente num produto extremamente frágil, vulnerável, perecível: o papel. E o papel, segundo anunciam as Cassandras, está com os dias contados. O que antes funcionava no espaço e medido em centímetros, agora foi transformado em bits, bytes, impulsos armazenados em chips ou chips microscópicos ou nas nuvens. Há 3 semanas, na Assembleia da Sociedade Interamericana de Imprensa, discutiu-se, evidentemente, o futuro dos jornais. Jornalistas e empresários só falaram sobre isso. E um dos depoimentos mais emocionados veio de um dos jornalistas mais bem-sucedidos, o criador e atual presidente do El País, um dos melhores jornais do mundo, Juan Luis Cebrián, que já esteve aqui neste programa. Disse Cebrián: há 50 anos faço jornais de papel e morrerei fazendo jornais de papel. Nossos jornais não reproduziram a declaração do colega espanhol, mas este observatório considerou que algo tão afirmativo num momento de tantas dúvidas merecia ser explicitado. Fomos a ele e Cebrián nos mandou este comentário que fala sobre as incertezas do futuro do jornalismo. Bueno, cabe la duda, y la duda está planteada sobre si los periódicos en papel, sean semanales o diarios, sobrevivirán al cambio tecnológico que estamos experimentando con Internet y los medios electrónicos, ¿no? El profesor Meyer anunció que en la década de los 40 desaparecerían los periódicos en papel. Lo que él anunció es que desaparecería la gente que los quisiera comprar y probablemente los sistemas de distribución. Evidente a la desaparición del soporte papel para los medios de información. Pero de todas maneras, aunque el cambio se está dando muy aceleradamente en este año y el año pasado, yo creo que todavía, sobre todo para los periódicos de referencia, para los periódicos de calidad como El País, el New York Times, Le Monde,
se extingan o no en el soporte papel, durarán bastante tiempo, durarán, estimo que más de 2 décadas, aunque reduzcan su circulación, sean más caros y se dirijan a una élite, y seguirán sirviendo para ordenar un poco el ciberespacio en el que hay mucha confusión. Por lo tanto, sí creo que va a ir disminuyendo la presencia de los periódicos en papel, pero que sobre todo los medios de calidad, es decir, hay una alta mortandad de diarios. No es solo Newsweek, un periódico como el Christian Science Monitor, con cerca de 200 años de vida, cerró hace 2 años ya. Hay muchas ciudades grandes en los Estados Unidos con millones de habitantes que no tienen periódicos en papel. Hay en otras, como en Seattle, que el periódico en papel cerró y ahora ha vuelto a editar un suplemento semanal en papel, lo que es la edición online. Muchísimos periódicos locales en Estados Unidos están cerrando, es decir, han ido al paro más de 40.000 periodistas en los Estados Unidos en los últimos años, 7.000 en España. Es decir, hay un cambio revolucionario en los medios de comunicación y estamos siendo testigos de que efectivamente Internet es un cambio de civilización y afecta a los hábitos del consumidor mucho más de lo que preveíamos. Também participou da mesma sessão da CIP o professor Rosenthal Calmon Alves, que há muitos anos leciona na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Ele também nos enviou pela internet suas impressões sobre o incerto futuro do papel do jornal e o jornal de papel. Eu acho que está cada vez mais claro que, em primeiro lugar, que o jornal só em papel já acabou. Ou seja, o jornal hoje ele já é um híbrido de átomos e bits. Qualquer jornal hoje é inconcebível que não tenha sua presença digital na internet e em outras plataformas. Quer dizer, existe já uma transformação do negócio do jornal, do papel que o jornal exerce na vida das pessoas, etc., né? Mas o que eu mostrei na CIP e o Cebrián também mostrou com dados muito dramáticos do que está acontecendo no jornal dele, no El País, e foram dados que mostram uma velocidade muito grande na decadência do jornal como meio de comunicação, quando visto só a partir de sua edição em papel. Participam desta edição, em São Paulo, a jornalista Marion Strecker, colunista da Folha de São Paulo e cofundadora do site do UOL. Aqui no Rio, jornalistas Luiz Fernando Gomes, editor-chefe do Diário Lance, e Pedro Doria, editor executivo do jornal o Globo. Eu queria, nesse primeiro bloco, que nossos convidados, que são muito mais jovens do que os 2 jornalistas que acabamos de ouvir, e respondessem a essa, em tom de hipótese bem remota. Vocês acham que também vão morrer fazendo jornal impresso? Marion? Bom, eu parei de fazer jornal impresso em 1996, quando a gente resolveu criar o primeiro website para o Grupo Folha, um site chamado Folha Web, que trazia informações em tempo real, cobrindo uma SBPC, porque naquele tempo poucas pessoas tinham acesso à internet no Brasil, então eram basicamente o meio universitário e os engenheiros, os micreiros, gente ligada à eletrônica. Então, naquele momento, julho de 95, a gente criou o primeiro website para a Folha. Foi exatamente no mesmo mês quando o Rosenthal, então, no Jornal do Brasil, criou o primeiro website para o Jornal do Brasil, e na sequência vieram outros, não só no Brasil, como no mundo. O New York Times, por exemplo, botou o seu primeiro website no ar depois do Jornal do Brasil e depois da Folha, o que é curioso. Naquele momento, para mim, já estava muito claro qual seria o potencial da internet
como um meio de comunicação de massa, porque naquele momento a internet já não era mais aquele ambiente de computação com telas pretas e letras verdes, e sim surgiu a possibilidade de fazer a internet gráfica chamada de web, www. Então, com isso, o que faltava para a gente poder usar os meios eletrônicos de distribuição de informação para um público mais amplo, que era a capacidade de organizar visualmente a informação e de publicar fotos e outras imagens. Então, naquele momento ficou muito claro para mim que a web era naturalmente o futuro da comunicação de massa e, portanto, o futuro do jornalismo. Pedro Doria. Pois é, na verdade, eu não me preocupo muito com isso, Diniz. Veja bem, acho que faz bem. Eu adoro jornal. Eu comecei minha carreira dentro de jornal, eu faço jornal, agora eu também faço internet e trabalho com tablet. Todos têm grandes potenciais. O que eu diria é o seguinte, eu vou morrer trabalhando dentro de uma redação. A única preocupação que eu realmente tenho não é com se o papel vai acabar ou não. A minha intuição é de que não vai acabar. Mas se acabar, não tem problema. O que é importante? O importante é a gente ter uma redação experiente, muitas redações experientes, com jornalistas capazes de não levantar opinião, mas levantar as informações sobre o que os governos estão fazendo, sobre o que a sociedade está fazendo, o que está acontecendo. Porque é isso, no fim das contas, que sustenta a democracia. Luiz Fernando. Eu acho que a gente vai morrer fazendo jornalismo, acima de tudo. A mídia, a plataforma em que esse jornalismo vai ser Você é mais feito, papeleiro, não é? Depois nós vamos falar sobre isso. Eu sou mais do que todos aqui, quer dizer... Não, mais do que os entrevistados. Tá certo. Tá bom. Mas, enfim, eu concordo com o Pedro, quer dizer, eu acho que o papel do jornalismo, ainda mais quando as mídias, as redes sociais multiplicaram o poder da informação, as fontes de informação, o jornalismo feito com qualidade, o jornalismo feito com independência, o jornalismo feito de uma forma profissional, terá, seja qual for a plataforma, um papel eterno, um papel permanente. Até como contraponto a essas facilidades que a própria mídia digital, a própria digitalização das plataformas abriu para o jornalismo comunitário, enfim, para a participação coletiva. No próximo bloco vamos falar dos exemplos recentes de jornais e revistas que deixam de existir no papel no mundo e aqui no Brasil. Voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta. No Brasil, alguns jornais tradicionais estão trocando as bancas pela tela dos computadores. Um reflexo do que está ocorrendo em todo o mundo. Os jornais em papel estão em derrocada no mundo todo. A concorrência das mídias digitais e a perda de sustentação financeira acelerou o fim de diversos jornais em todo o mundo. Desde publicações locais americanas até tradicionais revistas como a Newsweek estão fechando a última página. Nós tendemos a achar que as formas sociais, a informação e o jornalismo são naturais, são eternas. Não são. Tudo que é sólido aqui desaparece no ar, né? Então, a questão mesmo fundamental é saber se a função informacional, a função informativa ainda é necessária. Se ainda há lugar para a função informativa. Nos últimos dias, a imprensa destacou o fim da revista americana Newsweek, que deixa de circular no próximo dia 31 de dezembro, depois de quase 80 anos. Continua apenas na versão digital. Na Europa, o jornal inglês The Guardian já anunciou que vai cortar gastos e demitir funcionários. Assim como o jornal espanhol El País, que admitiu reduzir 1/3 da redação. No Brasil, o Diário de Natal e o Diário do Povo de Campinas encerraram a publicação em papel. Porém, o mais inesperado foi o fim do Jornal da Tarde.
O vespertino deixou de circular na semana passada, depois de 46 anos de história. O impresso do Grupo Estado inovou ao abrir espaço para fotos com grande impacto na primeira página. No último dia, o jornal se despediu com a imagem da cidade de São Paulo na capa. Nós estamos num tipo de mídia, com a internet, onde o jornalismo já desapareceu aquela função da alta causa da informação, da crítica, do artigo, da grande análise, e ficou a função do êxtase, do contato, do prazer, do gosto pelo contato. É isso que a internet dá. E eu acho difícil voltar atrás. Talvez não seja nem um caso de voltar atrás. Portanto, alguma coisa morreu. Ninguém está mais interessado nas grandes causas. Ninguém está mais interessado nas grandes ideias. A gente está vivendo já esse desafio diante da explosão da internet, o desafio de que o jornal cumpra a função de hierarquizar esse excesso, esse turbilhão de imprensa democrática, onde cada cidadão é um veículo. Acho que isso faz com que as pessoas procurem nos jornais a legitimação da importância, da hierarquização da notícia. De uma certa forma, o jornal organiza um pouco esse pensamento. A internet é anárquica, ela é caótica. A informação que passa ali é o falatório, é a coisa mais superficial, mais anódina, mais boba do mundo. Mas esse julgamento que eu estou fazendo aqui ainda é o julgamento de quem tinha cabeça no jornal papel. Luiz Fernando Gomes, você está aqui em uma dupla condição, não é? Você trabalhou no Jornal da Tarde, dirigiu, foi editor executivo durante 3 anos. Exatamente. E você é diretor executivo de uma história de sucesso, o Lance, que começou há 15 anos, está comemorando seus 15 anos agora, começou em papel, continua em papel, claro, que também em outras plataformas, mobile, mas ele é um jornal que começou em papel. Eu queria que rapidamente você contasse essa disparidade, não é? Porque o Jornal da Tarde imaginava-se que seria eterno, não é? E não foi. Eu acho assim, o Jornal da Tarde é cômodo atribuir o fim do Jornal da Tarde à crise que a crise do meio papel. Isso é uma parte da história, eu acho. Mas o Jornal da Tarde vivia uma crise de identidade há muito tempo. Uma crise de busca de um papel que ele exerceu durante um período de ser um produto para um público mais jovem, para um público mais descolado, uma voz das grandes causas de São Paulo. Eu acho que a imprensa de São Paulo carece um pouco de ter... a imprensa do Rio é muito mais local, ela cobre muito mais a cidade, ela cobre muito do que a imprensa paulista. O Jornal da Tarde, num determinado momento, cumpriu esse papel e depois, por N razões, por questões da própria estrutura do Grupo Estado, da própria organização do Grupo Estado, ele perdeu a sua identidade. Eu acho que a decadência, vamos dizer, a crise da mídia do papel, ela pode ter, digamos, antecipado, selado um destino que não houvesse isso, da forma como o Jornal da Tarde vinha sendo conduzido, sem uma... O jornal precisa ter alma, o jornal precisa ter identidade, precisa ter uma personalidade. E o Jornal da Tarde tinha perdido aquela personalidade inicial que ele... Revolucionária, sem dúvida, é isso. Pedro, como é que você vê esse Jornal da Tarde e as outras coisas que estão ocorrendo? Pois é, eu acho que... Eu estava pensando agora, ouvindo o depoimento do professor Muniz Sodré, a quem eu tenho um imenso respeito, foi meu professor na universidade, e, meu Deus, como eu discordo dele. Eu acho que, sabe, primeiro, não existe... porque há um meio digital agora, não existe essa fuga da profundidade, da análise, do pensamento. Você pega, por exemplo, a revista Economist que você citou no início. A revista Economist, nos últimos 10 anos, triplicou a circulação. É uma revista que é feita por uma redação de PhDs. Que tipo de indício é esse? Agora, vamos pegar o tablet. O tablet tem 2 anos de idade. Não vamos esquecer
que o digital, o jornalismo digital, é o quê? Começou em 94, em 95, tem 15, 16, 17 anos, é muito jovem. O tablet tem 2 anos de idade. Um grande fracasso do tablet, The Daily. O Murdoch investiu uma grana no Daily, que era um jornal diário, meio com uma cara de revista, cujas características eram cobrir celebridades e esportes. Fracassou. O que faz sucesso no Daily? A New Yorker, uma revista fundada nos anos 20, baseada em jornalismo literário, que tem longuíssimas reportagens. No Globo nós temos uma experiência que tem quase 1 ano de idade, que é de um vespertino digital, chamado Globo a Mais. Pois é, o Globo a Mais, a partir do momento que ele entrou no tablet, no aplicativo do tablet do Globo, ele trouxe nossa visita média para 1h30. Que é 1h30 do leitor com aquela coisa aberta lendo. Isso nem jornal tem, quer dizer, não é porque é digital que você pode dizer que não existe a busca por qualidade, informação, análise. Marion, você leu e acompanhou muito bem o Jornal da Tarde e está vivendo toda essa vanguarda, essa revolução. Como é que você vê esse fim, não é? Essa desaparição, não é, lamentável, de uma coisa que era um fantasma, porque não era o que desapareceu, não era o jornal de antigamente. Infelizmente, nós convidamos pessoas da direção do Grupo Estado, mas eles preferiram não estar presente aqui. É uma situação constrangedora admitir que fecharam, né? Embora com quase 38 mil exemplares, não se joga fora esse público, não é? Eu teria insistido em outras formas, mas eu queria saber a tua opinião. Para a escala de um jornal diário, 38 mil exemplares talvez seja um número muito pequeno, principalmente numa cidade como São Paulo. A Grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Eu acho que o Jornal da Tarde ele foi fechado por uma razão muito simples. Ele não dava lucro, ele estava no vermelho, e a empresa, o grupo, teve que tomar uma decisão de cortar custos e resolveu cortar o irmão mais novo em benefício do irmão mais velho, que era o Estadão. Então, eu acho que quanto a isso não há dúvida. Acho que agora, o que eu acho curioso é que o Jornal da Tarde, quando ele surgiu, eu li o Jornal da Tarde quando eu era adolescente. Era um jornal feito para jovens, com todas as características que hoje as pessoas diriam que são boas para o jornalismo na internet, onde um público muito maior é atingido do que o público de jornais. Então, muitas fotos, títulos de alto impacto, assuntos populares, textos mais curtos, graça, humor. Então, características que vão muito bem na internet. No entanto, os jovens não leem mais jornal em papel, os adolescentes não leem mais jornal em papel. E eu não conheço qual foi a performance do Jornal da Tarde na internet, mas eu acho que o fato de uma pessoa como eu não conhecer como foi a performance do Jornal da Tarde na internet já diz muito sobre o que foi essa performance. Eu acho que os empresários, de um modo geral, eles têm uma atitude muito conservadora com relação à internet. Eles primeiro, demoram muito para decidir entrar. E segundo, quando decidem entrar, frequentemente decidem entrar da pior forma, que é tentando levar exatamente o mesmo modelo de negócio, o mesmo tipo de conteúdo para o novo meio digital. No caso dos classificados, por exemplo, quantas empresas de classificados online surgiram enquanto os jornais, sejam americanos, sejam brasileiros, sejam europeus, estavam hesitando em fazer um serviço de classificado na internet com medo de ferir a galinha de ovos de ouro do classificado em papel. Só que, enquanto isso, outras empresas surgiram e outras empresas cresceram e tomaram um espaço
que os jornais agora não estão com tanta facilidade assim de recuperar. Então, essas coisas vão minando o modelo tradicional. E eu acho que, no fundo, a razão é um extremo conservadorismo, uma falta de vontade de arriscar e se atirar num outro ambiente. Agora, quem tem medo do fracasso não sai de casa, porque qualquer negócio que você queira fazer, você precisa arriscar fracassar, claro. Ou então fica em casa. Nos Estados Unidos, o fim dos jornais em papel é maior do que em qualquer outro país, é evidente. De acordo com o professor Rosenthal Calmon Alves, a maior culpada é a queda vertiginosa do número de anunciantes. Aqui na América do Norte há um estudo que mostra que, na realidade, essa decadência do jornal em papel, do papel do jornal em papel na sociedade dos Estados Unidos e do Canadá é um processo muito lento e muito antigo. Quer dizer, há 60 anos que a penetração do jornal em papel vem diminuindo. Nos últimos anos, obviamente, houve uma crise aqui, uma crise absolutamente dramática, similar à que está acontecendo na Espanha, onde na verdade houve uma tormenta perfeita, né? Quer dizer, uma crise circunstancial, a recessão, e ao mesmo tempo uma crise estrutural devido à revolução digital. Não é a circulação que está desabando de uma hora para outra, é a publicidade que está saindo. A circulação está diminuindo também, é verdade, mas essa curva aqui é absolutamente dramática e insustentável. Pedro Doria, você hoje escreveu um artigo no Globo que eu gostei muito. Eu acho que você estava pensando no programa. Né? E você faz uma afirmação que me deixa muito feliz e esperançoso. Né? Você diz que o jornal de papel está aí, o pior já passou. Não é? Eu queria que você explicasse aos que não tiveram o privilégio de ler o seu texto, em linhas gerais, o seu argumento. Né? A gentileza sua, Diniz, ainda mais vindo de você. Eu acho o seguinte, eu acho que muito da crise não tem nada a ver com uma crise tecnológica. É claro que existe uma mudança de base tecnológica, mas a crise real que nós estamos vivendo é uma crise econômica. É uma crise econômica extremamente grave, essa que o mundo está vivendo, o mundo ocidental, certamente. E a gente não pode levar a esquecer disso. Em que países a situação dos jornais é mais grave? Na Espanha, nos Estados Unidos. Em que países a situação econômica enfrentada foi mais difícil? Novamente, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Grécia, tudo mais. Então, a gente não pode tirar isso da equação. Agora você vê a curva do fechamento dos jornais americanos. Em 2007, um jornal fechou. Em 2008 foram 40 e poucos. Em 2009, 140 e tantos. Aí quando você chega em 2010, cai para casa de 20. Você chega em 2011, cai para casa de 20. Em 2012, provavelmente o número vai ser ainda menor. A internet aumentou essa profundidade. Os tablets, que não existiam antes, começaram a surgir. Quer dizer, existem, na verdade, muito mais concorrentes para o jornal de papel. E, no entanto, o fluxo de queda de jornais de papel está caindo. Agora, vamos para outros setores. Lojas, bancos, financeiras. Você começa a ir um setor atrás do outro e você vê inúmeras empresas fechando. Isso tem a ver com economia, não tem a ver com um problema específico do papel. Luiz Fernando. Eu concordo com você, Pedro. Eu acho o seguinte, e concordando um pouco com o que o Rosenthal disse, os jornais dormiram sob os louros da supremacia, do poder que eles, durante séculos, durante séculos, tiveram no domínio da informação. E isso, da publicidade que o Rosenthal fala, é um dos fatores, para mim, mais claros. Quer dizer, os jornais, até, sei lá, 5, 6, 10 anos atrás, vendiam centímetros. Não se oferecia produtos, não se oferecia para o anunciante, não se oferecia soluções para o anunciante. Se vendia centímetros. E quando se vendia? Porque, para boa parte,
a posição era passiva, esperava-se que o anunciante viesse viesse a mídia. Isso acabou, o mundo mudou. Hoje você não só tem a concorrência muito mais dura dentro do próprio meio, como você tem a multiplicação das plataformas, que apresentam soluções, que apresentam, quase que customizam as soluções para o anunciante. Então, eu acho que é uma crise que a tecnologia agrava, porém ela é uma crise provocada pelo próprio meio ao longo das últimas décadas. Marion, eu queria o seguinte, digamos, o caso da Folha, não é? Nós não estamos aqui para particularizar, mas o caso da Folha é especial porque ela gerou o primeiro grande portal noticioso, não é? Que foi o UOL, não é? Da qual você é cofundadora. Não é? E o Observatório da Imprensa começou logo no início do UOL. Nós saímos de um portal que nós estávamos, lá da Universidade de Campinas, e fomos recebidos pelo UOL, que nos deu uma grande exposição, isso em 96, né? Mas a Folha, ela é um belo jornal de papel, é um jornal muito presente, muito ágil, provocador, mas o seu portal de internet não chega aos pés. Desculpe, mas é uma caricatura do que o jornal é, não é? E deveria ser o inverso, ele deveria ser muito mais criativo, ele tem o dia todo, não é? E ele não aproveita isso. Como é que você vê isso? Eu acho que o problema é justamente que ele tem o dia todo. Para fazer um jornalismo online com uma qualidade competitiva com o melhor jornalismo tradicional, num ritmo em tempo real e aproveitando todas as características inerentes ao meio internet, que é a linguagem de vídeo, que é o relacionamento com o leitor, a recepção da opinião pública e o tratamento dessa opinião pública, o investimento que exigiria para fazer um noticiário com... O UOL é um veículo nacional. A Folha é um jornal de São Paulo com um alcance mais ou menos nacional, mas não é um veículo nacional como é o UOL. O UOL é um veículo nacional, então no UOL a gente não pode ficar dando notícias de São Paulo sem dizer que a notícia se trata de uma notícia local de São Paulo, porque o leitor do UOL reclama, né? Então, eu concordo que o nível do jornalismo online, em geral, há exceções aqui e ali, mesmo no próprio UOL, tem áreas que são muito mais bem feitas do que outras áreas. Eu acho que, de um modo geral, está certa a afirmação de que o jornalismo na internet não alcançou o mesmo peso, principalmente o mesmo peso político que o jornalismo em papel alcançou. Por outro lado, eu estou vendo uma crise na profissão de jornalista. Nunca os jornalistas estiveram tão preocupados com o seu futuro profissional do que estão agora. E nós, jornalistas, em vez de estarmos discutindo jornalismo, aqui a gente também fica discutindo modelos de negócio, assuntos que eram assuntos dos patrões e não dos jornalistas. Então, os jornalistas estão... parece que está havendo uma crise de patrões, estão faltando patrões para os jornalistas. Os jornalistas estão tendo que se tornar empreendedores. Marion, acho que você tocou num ponto fundamental, a crise dos patrões. Mas vamos tratar disso no próximo bloco. Vamos ao intervalo. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que debate hoje a onda de fechamentos de jornais aqui no mundo. De Londres, o correspondente Cílio Bocaneira fala sobre o caso do The Guardian, que, apesar dos boatos, pretende continuar sendo um jornal de papel.
Os diretores do Guardian desmentiram com veemência a reportagem que saiu no jornal concorrente Daily Telegraph de que o Guardian estaria a ponto de acabar com a edição impressa do jornal, que dá prejuízo. Ficariam então só com a versão online, que é grande sucesso internacional e se sustenta economicamente. O Guardian de fato perde dinheiro com a edição impressa. O prejuízo no último ano fiscal chegou a 45 milhões de libras, o equivalente a 150 milhões de reais. A circulação diária do Guardian de 215 mil exemplares e o prejuízo equivale a 300 mil reais por dia. Mas é preciso levar em conta que o grupo proprietário do Guardian não é uma empresa com fins lucrativos, ao contrário do que ocorre com jornais brasileiros e mesmo aqui com outros órgãos da imprensa escrita, como no resto do mundo. O jornal pertence a uma fundação. Como vários jornais do mundo, ele sofre da queda de circulação e perda de faturamento de anunciantes. Isso já levou à criação de vários programas internos de corte de pessoal, mais na base de saída voluntária em troca de indenização. O objetivo, baixar custos. Ou seja, essa denúncia quase, digamos, de que o Guardian ia fechar, agora ela não é verdadeira, a garantem os diretores do Guardian. Mas a longo prazo, ela pode se tornar factível. E aí o Guardian vai sobreviver apenas online, com um dos sites mais acessados no mundo, em termos de órgão de imprensa, depois do Daily Mail britânico e do New York Times. E com uma vantagem, é de graça. Luiz Fernando, a Mário levantou a bola por um assunto extraordinário que eu vou voltar a ela, mas eu queria aproveitar a deixa, porque temos aqui uma situação festiva dos 15 anos do Lance que a gente não pode perder, não é? Um jornal a mais recente história de sucesso da imprensa brasileira, tendo começado em papel, não é? Com uma coisa que é importante, por isso que eu trouxe isso aqui, é que o homem que criou esse projeto não é um jornalista, é um economista. O Walter Matos Júnior é um homem de economia formado lá na London School of Economics, mas ele fez um modelo de negócio muito bem amarradinho, ele conhecia aquele ambiente e a vivência que ele tinha trazido do Dia, um jornal popular, e amarrou o negócio muito bem. Como é que você vê? O Walter não é economista de formação, mas é um jornalista de vocação, eu diria. Sabe fazer conta. Um jornalista sabe fazer conta. Mas, enfim, eu acho que a história do Lance, e na verdade o Lancenet, isso é uma coisa que pouca gente sabe, o Lancenet começou 2 ou 3 dias antes do Lance, porque o time, o Lance atrasou um pouco e o Lancenet entrou no ar 2 ou 3 dias antes que entrou a versão impressa. Eu acho que o segredo do Lance foi inovar. O Lance foi o primeiro tabloide de circulação nacional, foi o primeiro jornal totalmente feito a cores, ele grampeado, com impressão simultânea no Rio e em São Paulo. Enfim, teve uma série de elementos que caracterizaram uma posição de pioneirismo. E descobriu uma faixa de público, uma área de interesse, que é o esporte. Aliás, essa foi a maior inovação, um jornal de esporte de circulação nacional, mas descobriu uma faixa de público e de interesse, o esporte, e um público jovem, que passou, eu brinco uma coisa, que os jornais deveriam pagar um royalty ao Lance, porque o Lance é o responsável pela introdução do público jovem, foi durante anos, na leitura do jornal. Gilberto de Menstein, uma vez encontramos com ele, e ele dizia, meu filho começou a ler jornal por conta do Lance. E ainda hoje, com toda Mas sempre foi assim, né? Com toda a explosão da tecnologia, com todas das plataformas digitais, essa história repetiu-se há 2 meses no meu prédio. Um vizinho meu que descobriu que eu trabalhava no Lance, como é que eu faço para assinar o Lance e tal? Eu fiz a ponte entre ele e a assinatura. Um dia eu cruzo com ele no elevador e ele me diz assim, nossa, o meu filho abre a porta de manhã, vai pegar o Lance e só vai para a escola depois de ler o Lance. Marion,
Eu queria perguntar a você, e a pergunta que eu quero levar a você entrou agora pela internet, de uma telespectadora nossa, aqui do Rio de Janeiro, de Belfort Roxo, a Isabel Cristina Correia. Qual será a fonte de lucro do jornal digital? Há anunciantes para se manter, mas eu logo em seguida quero que você também não deixe de responder aquela questão que você levantou. Não é? Será que os donos dos jornais não estão vendo a coisa com muita claridade? Mas primeiro vamos atender a telespectadora, que ela tem preferência. Eu acho que a publicidade na internet ela é ela está crescendo muito mundialmente e no Brasil também. O problema é que os jornais na internet sofrem uma competição não só entre si, mas eles sofrem uma competição com empresas que nada têm a ver com jornalismo. Então, a empresa que mais fatura com publicidade na internet no mundo não é uma empresa de conteúdo, não é uma empresa editorial, não é uma empresa jornalística, é o Google, que é uma empresa de tecnologia, que está lá indexando sites de terceiros e fornecendo respostas rápidas de busca para o público com anúncios patrocinados juntos, com anúncios de vários tipos. Então, a concorrência no ambiente da internet é uma concorrência extremamente cruel, particularmente com os veículos jornalísticos. Agora, voltando ao outro assunto, o que eu sinto é que há uma crise na profissão de jornalista. Os jornalistas estão perdendo seus empregos. Esse é um fenômeno mais acentuado nos países que estão em recessão. No Brasil é um fenômeno menos acentuado, mas também está acontecendo. Os jornalistas estão se vendo obrigados a ter 2 ou 3 empregos, como era, sei lá, 100 anos atrás, 80 anos atrás. O prestígio do jornalista está decaindo. Hoje, um engenheiro tem muito mais prestígio do que um jornalista. Basta ver na folha de pagamento das empresas como isso se expressa, né? Então, eu acho que a publicidade e vai ser, já é para muitos veículos, principalmente fora do Brasil, uma fonte de receita muito importante na internet, mas eu acho que assinaturas são uma outra alternativa que vários jornais estão explorando com algum sucesso, mas eu acho que principalmente os veículos deveriam usar a sua imaginação para conseguir criar outras fontes de receitas onde eles não estão vendo agora. A internet é uma vasta terra de oportunidades. E isso pode acontecer para as empresas jornalísticas também. O UOL é um exemplo de atividade que vai muito além do jornalismo. A Folha está dentro do UOL. A Folha é um dos mais de 1000 sites que o UOL contém. Mas o UOL tem uma série de outras atividades que nada tem a ver com jornalismo, por exemplo, o UOL Host, hospedagens, serviços de tecnologia. Então, é uma forma de você inventar uma outra fonte de receita para sustentar, inclusive, o jornalismo. Marion, e é essa falta de imaginação que eu estou vendo no empresariado. Pois é isso. Quer dizer, eles estão perdidões, Aliás, me parece que o próprio Cebrián também, quer dizer, ele diante de uma plateia, e tinha muitos jovens quando ele fez essa declaração, tinha muitos jovens, e ele se empolgou com, digamos, um lado épico, não é, que os espanhóis naturalmente têm, não é? E ele disse, tenho 50 anos de periodismo de papel e vou a morir haciendo... Então, ele, na entrevista que nos concedeu, né, no depoimento que nos concedeu, ele já está mais com os pés no chão e tal. Mas o empresariado, eu acho que está tão na dúvida, está tão pendurado na brocha como nós jornalistas, não é? Como é que você vê isso, Pedro?
Eu acho que nem tanto o mar, nem tanto a terra. O que eu quero dizer com isso depende, entendeu? O Donald Graham, dono do Washington Post, é um dos primeiros acionistas do Facebook. Você pode dizer que Don Graham está perdido? Não. Para quem que Mark Zuckerberg liga quando tem dúvidas empresariais? Quem é o mentor dele? Donald Graham, filho de Kate Graham, entendeu? Você olha para o New York Times, é claro que eles estão com dificuldades, é claro que eles têm um portentoso prédio desenhado pelo Renzo Piano no meio de Manhattan, pelo qual eles têm que pagar. É claro que são muitas as dificuldades, mas eles estão trabalhando, eles estão pensando, eles têm ideias, estão explorando coisas. Mas basta ver também o número de jornais fechando aqui no Brasil, no mundo, para você ver que tem empresários que estão perdidos. No fim das contas, como tudo na vida, tem de um pouco disso, tem um pouco daquilo. Luiz Fernando, você acha que os jornalistas também estão patinando, eles não sabem, e não sabem, inclusive, nas próprias redações, tentar melhorar o produto, porque se trata de melhorar o produto. Eu acho que um pouco uma coisa é consequência da outra. Hoje a gente tem redações cada vez mais jovens, cada vez mais... como dizer, fala? Não, cada vez mais jovens e jogaram fora os um pouquinho mais velhos. Pode continuar. Não é de todo verdade. Isso que eu queria dizer. Como você disse, tem coisas que são coisas diferentes. Vamos em frente, estamos em cima da hora. Tá. Mas, enfim, eu acho que hoje, essa nova geração, se ela não tem essa bagagem que você disse, que você fala uma cultura, uma formação, ela tem uma capacidade de aproveitar essas mídias novas que eu acho até pouco explorado. Quer dizer, o primeiro curso de multimídia que a gente fez na redação do Lance, praticamente a gente teve que obrigar as pessoas a fazerem. Hoje, o último que eu fiz, há 1 ano ou 2 anos atrás, não teve vaga para todo mundo, porque todo mundo queria fazer. Todo mundo queria aprender texto de internet, todo mundo queria aprender vídeo, todo mundo queria aprender essas coisas todas. Então, eu acho que há um caminho para a gente seguir. Quero agradecer a presença dos jornalistas Marião Strecker, Pedro Doria e Luiz Fernando Gomes. Na semana que vem, nosso tema é a cobertura da mídia das eleições americanas e o andamento do noticiário estará logo a seguir no Repórter Brasil. Boa noite e até a próxima semana.